gente? Aqui é o Wendel, está começando mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 9º ano. Nós vamos estudar agora o bloco 2, aula 7, e trabalhar duas habilidades. São elas: resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas, e resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. Os objetivos dessa videoaula são 3. O primeiro é estudar as grandezas direta e inversamente proporcionais. O segundo é realizar transformações de unidades de medida. E o terceiro é resolver alguns problemas. Vamos começar aprendendo sobre grandezas diretamente proporcionais. E para você entender melhor esta relação direta de proporcionalidade, muita gente se confunde entre as grandezas direta e inversa. Fique atento para você aprender a diferença entre elas. Vamos começar pelas grandezas diretamente proporcionais. Eu trago aqui uma situação. Imagine aqui uma quantidade de pãezinhos. Eu estou aqui representando apenas 2, mas pode ser vários. Para fazer os pãezinhos, eu vou precisar de uma quantidade de farinha de trigo. Então, quantidade de pãezinhos tem correspondência com quantidade de farinha de trigo. E essa correspondência será direta ou inversa? Bem, para mim fazer mais pãezinhos, é lógico que eu vou precisar de mais farinha de trigo. Quando, ao aumentar uma grandeza, a outra também aumenta, então estas são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, a grandeza quantidade de pãezinhos é diretamente proporcional à grandeza quantidade de farinha de trigo, porque as duas crescem ou diminuem igualmente. Ou seja, quanto mais pãezinhos eu preciso fazer, mais farinha de trigo eu vou precisar comprar e usar para fazer esses pãezinhos. Agora veja como a gente pode resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Eu trago aqui um probleminha usando esse contexto dos pãezinhos e da farinha de trigo. Diz o seguinte: se para fazer 10 pãezinhos utilizamos 2 kg de farinha de trigo, então quantos pãezinhos poderão ser feitos com 8 kg de farinha de trigo? Para problemas envolvendo grandezas proporcionais, é muito importante você utilizar a regra de 3 simples. Veja como é bem básico. Eu coloquei aqui as duas grandezas, pãezinhos em quantidade e farinha de trigo, que é em quilo. Nós vamos fazer uma igualdade de duas frações, que eu estou apenas representando aqui com esse tracinho. Vai ficar o numerador em cima e o denominador embaixo, de um lado e de outro. Agora vamos montar as duas frações lendo o problema, que diz o seguinte: se para fazer 10 pãezinhos eu utilizo 2 kg de farinha de trigo, então 10 pãezinhos corresponde a 2 kg de farinha de trigo. Numerador e numerador, correspondência de 10 para 2. Para fazer 10 pãezinhos eu preciso de 2 kg de farinha de trigo. E aí vem a pergunta: quantos pãezinhos eu vou precisar eu poderei fazer com 8 kg de farinha de trigo? Então eu quero saber a quantidade de pãezinhos que eu poderei fazer com 8 kg de farinha de trigo. Bem, como eu já percebi que são grandezas diretamente proporcionais, aqui matou. Basta você fazer a multiplicação dos meios pelos extremos, a multiplicação em cruz, e já está resolvido. Então, quando as grandezas são diretamente proporcionais, assim que você arma a regra de 3, que é este procedimento, você já pode multiplicar em cruz direto, porque são diretamente proporcionais. Então vamos lá. X vezes 2, 2x. 8 vezes 10, 10. Então 2x igual a 10. Ora, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 80? É 40. 40 vezes 2 é 80. Então x é 40. Se x é o pãezinhos, então a resposta do problema é: poderão ser feitos 40 pãezinhos. É isso aí, bem simples. Problema de grandeza diretamente proporcional.
Vamos ver agora as grandezas inversamente proporcionais. Tem uma sutil diferença e você vai perceber aqui. Eu trago novamente uma situação envolvendo duas grandezas. Vamos considerar uma quantidade de operários. Imagine que eu vou construir uma casa e eu contrate alguns operários para fazer essa casa. Então a quantidade de operários vai ser uma grandeza. Então, para fazer essa casa, os operários vão gastar um certo tempo, para fazer a casa. E perceba que essas duas grandezas, quantidade de operários trabalhando e tempo para fazer a casa, elas se correspondem. Mas será que elas se correspondem de forma direta ou inversa? Vamos ver. Veja bem, se eu aumentar a quantidade de operários, eles vão conseguir fazer o serviço em menos tempo. Eles vão fazer o serviço em menos tempo. Então o tempo para fazer a casa vai diminuir. Se eu aumentar a quantidade de operários, eles vão conseguir fazer a casa em menos tempo, porque vai ter mais gente trabalhando fazendo essa casa. Então, ao aumentar uma grandeza, se a outra diminuir, eu tenho então grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, ao aumentar uma, se a outra diminuir, tenho então grandezas inversamente proporcionais. Essa é a principal diferença entre as grandezas direta e inversamente proporcionais. Na direta, quando uma aumenta, a outra aumenta. Na inversa é o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Vamos ver como a gente pode resolver um problema com grandezas inversamente proporcionais. Aproveitando esse contexto, eu trago esse probleminha. Se 3 operários fazem uma casa em 15 dias, foi o caso aqui do exemplo, vamos supor. Em quanto tempo 5 operários fazem essa mesma casa? Gente, a gente arma o problema igual, tanto para a direta como para a inversa. Tem só uma diferença que eu vou explicar, que a gente tem que fazer quando as grandezas são inversamente proporcionais. Então eu estou colocando aqui, armando a minha regra de 3 simples. A primeira grandeza é a quantidade de operários e a segunda grandeza é o tempo em dias. As duas frações aqui que eu vou montar elas. Segundo problema, eu tenho 3 operários fazem em 15 dias, então 3 está para 15. Perfeito. Eu quero saber em quanto tempo o x vai ficar no tempo. 5 operários fazem esta mesma casa, então 5 operários vai fazer em quanto tempo? O x agora está no tempo. Armei a regra de 3. E agora, atenção, esse procedimento é a principal diferença para resolver problemas com grandezas inversamente proporcionais. Você não deve fazer diretamente a multiplicação em cruz. Antes disso, você tem que inverter uma das frações. Você escolhe uma das frações e inverte. Tá aqui, inverti a segunda, ó. Era 15 sobre x e ficou x sobre 15. Inverti. Depois que eu inverti, é que eu vou multiplicar em forma de cruz. Essa é a principal diferença na resolução de um problema de grandeza direta ou inversa. Repetindo, quando o problema for de grandeza inversa, antes de fazer a multiplicação em cruz, você vai inverter uma das frações. Foi o que eu fiz. Agora sim eu vou continuar normalmente o problema e resolvê-lo corretamente. Então, 5 vezes x vai ficar 5x, 3 vezes 15 vai ficar 45. Ora, qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 45? É o 9. 9 vezes 5, 45. Como x é tempo em dias, então vai demorar 9 dias para 5 operários fazerem esta casa. É isso aí. Vamos resolver alguns problemas e exercitar um pouco mais sobre grandezas direta e inversamente proporcionais. Eu trago aqui um problema da seção Fixando Mais, que está na página 82, é a segunda questão. Diz o seguinte: uma instituição que cuida de cachorros para doação gasta por mês
75 quilos de ração para tratar os 25 animais que tem. Qual a quantidade de quilos de ração que gastará para tratar 40 cachorros? Vamos para a solução. Já dá para perceber que tem duas grandezas aqui nesse problema. A primeira grandeza é a ração, que é dada em quilos. A segunda grandeza é a quantidade de cachorros, em quantidades. Então, encontrei as duas grandezas, vou montar aqui a minha regra de 3, igualando duas frações. Pelo problema eu já percebo que 75 quilos, eu já vejo que 75 quilos, que corresponde à ração, corresponde a 25 animais. Agora, será que este problema é de grandeza direta ou inversa? Vamos analisar. Se eu aumentar a quantidade de cachorros, eu vou precisar de mais ração ou menos ração? Ora, lógico que eu vou precisar de mais ração. Mais cachorros, mais ração. Então já deu aqui para perceber que é grandeza direta. Então você faz normalmente, não precisa inverter nada, porque é direta. Quando aumenta uma, a outra também aumenta. Então, como eu já estava lendo, 75 kg de ração consegue alimentar 25 cachorros. E a pergunta é, quantos quilos de ração X consegue alimentar 40 cachorros? Pronto, como eu já vi que ela é direta, não precisa inverter, porque é direta. Então agora segue normal, multiplicação em cruz. Então 25 vezes x dá 25x. Aqui para apressar, aqui para agilizar, eu já fiz aqui a conta. 40 vezes 75 dá 3.000. Então, trazendo 25 para o outro lado dividindo, dá 3.000 dividido por 25. E também aqui para agilizar o procedimento, 3.000 dividido por 25, eu trago aqui já o resultado, 120. Logicamente você precisa estar fazendo os cálculos com detalhes para conferir em seu material. Então, como x é a ração, e x é 120, então para alimentar 40 cachorros eu vou precisar de 120 quilos de ração. Vai ser a alternativa C, a correta. Tá aí, probleminha simples de grandezas diretamente proporcionais. Vamos para outro problema, está na tela. É um problema da seção Fixando Mais, também da página 82, agora é a segunda questão. Diz o seguinte: em uma fábrica de chapéus, 25 funcionários produzem uma encomenda em 9 dias. Quantos funcionários produzem a mesma encomenda em 5 dias? Vamos à solução. Eu já percebi que o problema envolve duas grandezas, que é funcionários em quantidade e tempo em dias. Será que essas duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Vamos analisar. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, então, se mais gente estiver fazendo a encomenda, ela vai ser aprontada em mais dias ou menos dias? Então, se mais funcionários estiver trabalhando, logicamente a encomenda vai ser terminada mais rápido. Então, vai demorar menos dias para concluir. Então, se eu aumentando a quantidade de funcionários, logicamente o tempo vai ser reduzido. Então, eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais. Fique atento, porque nesse problema nós vamos precisar fazer uma inversão de uma fração, porque são grandezas inversamente proporcionais. Vamos montar aqui a regra de 3 e depois a gente vai fazer a inversão, porque são grandezas inversamente proporcionais. Então eu tenho que 15 funcionários fazem a encomenda em 9 dias. E eu quero saber quantos funcionários vai fazer essa mesma encomenda em 5 dias. Armei a regra de 3. Faço aqui a multiplicação em cruz? Não, porque é inversamente proporcional. Então, antes de fazer a multiplicação em cruz, eu tenho que inverter. Ou inverto a primeira fração, ou inverto a segunda. Escolhe uma e inverte. Tá aqui, ó, inverti a segunda. Ó. Era 9 quintos, ficou 5 nonos. Depois que você inverte uma das frações, pode ser a primeira ou pode ser a segunda. Tanto faz, você escolhe e inverte. Depois que você inverteu, você pode multiplicar em cruz, porque aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, multiplicando em cruz vai ficar, ó, x vezes 5, 5x está aqui do lado.
E 9 vezes 15, eu já trago aqui a solução, dá 135. Trazendo o 5 para cá, dividindo, vai ficar 135 por 5, que vai dar como resposta 27. Já estou trazendo aqui os resultados, mas é importante que você faça os cálculos no seu material. Então, como x é a quantidade de funcionários, então, para fazer essa mesma encomenda em 5 dias, eu vou precisar de 27 funcionários. Vai ser a alternativa D, a correta. É isso aí. Vamos estudar agora algumas transformações de unidade de medida. A começar pela medida de comprimento, que é a medida de distância. As unidades de medida de comprimento padrões são estas. A unidade base é o metro. A partir do metro nós temos os submúltiplos, que estão aqui à direita, e os múltiplos, que estão à esquerda. Os submúltiplos são o decímetro, o centímetro e o milímetro. E os múltiplos são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E para que eu possa fazer transformações entre estas unidades de medida, o procedimento é bem simples. Sempre que eu for transformar no sentido da esquerda para a direita, eu devo sair multiplicando por 10 a cada transformação. Então, do quilômetro para o hectômetro, multiplico por 10, do hectômetro para o decâmetro, multiplico por 10, do decâmetro para o metro, multiplico por 10, para o decímetro, multiplica por 10, para o centímetro, multiplica por 10, e para o milímetro, multiplica por 10. Então, no sentido da esquerda para a direita, multiplica por 10. E no sentido contrário, logicamente, para cada unidade você vai fazendo a divisão por 10, até chegar na unidade que você deseja. Este é o segredo, a coisa mais básica de você fazer transformações de unidade de medida de comprimento. Essa lógica serve para outras unidades de medida, como por exemplo as unidades de medida de capacidade. Está aqui as unidades padrões de medida de capacidade. A unidade base é o litro. Entre os seus submúltiplos nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. E entre os seus múltiplos nós temos o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. E o procedimento de transformação é o mesmo. Sempre que você for transformar uma unidade da direita para a esquerda, você vai sair multiplicando por 10 a cada unidade que você vai transformando. E se você for transformar no sentido da direita para a esquerda, você sai dividindo por 10, é o contrário. Você sai dividindo por 10 até chegar na unidade que você deseja. Perceba que o processo de transformação é o mesmo. E ele vale também, por exemplo, para a unidade de massa, a unidade de medida de massa. Está aqui as unidades padrões de medida de massa. A unidade base é a grama. Entre seus submúltiplos nós temos o decigrama, o centigrama e o miligrama. E entre os múltiplos nós temos o decagrama, o hectograma e o quilograma. E novamente, sempre que você for transformar unidades de massa partindo do sentido da esquerda para a direita, você vai sair multiplicando por 10 a cada unidade que você for transformando. E o contrário, da direita para a esquerda, você vai sair dividindo por 10 até chegar na unidade desejada. Vamos resolver alguns problemas e exercitar o que acabamos de aprender agora. Tá, aqui eu trago um problema da seção Praticando 3, que está na página 87. Diz o seguinte: nessa Olimpíada do Brasil, conhecemos muitos esportes. Sara gostou particularmente do triatlon. Esse esporte é composto por 3 modalidades: natação, ciclismo e corrida. Depois da Olimpíada, ela decidiu participar de um triatlon que acontecerá em sua cidade natal, em que os participantes terão que nadar 800 metros, seguindo de 2.000 metros de ciclismo e, por último,
4.000 metros de corrida. Nós vamos resolver a questão que está na letra E deste problema, a partir desse enunciado. A questão da letra E diz o seguinte: transforme os 4.000 metros do ciclismo em centímetros. Então nós devemos transformar a unidade metro para centímetros. Eu já sei que eu estou trabalhando aqui com medida de comprimento, porque é metro e centímetro. Então, lembrando-se da nossa tabelinha das unidades de medida padrão de comprimento, eu vou partir do metro, que está aqui no meio, seguindo para a direita até o centímetro. Então vai se deslocar duas casas à direita. Então vai multiplicar por 10 e por 10, ou seja, vai multiplicar por 100. Vai multiplicar por 100. Então eu vou pegar 4.000 metros e multiplicar por 100. Ao resolver esta simples continha, que é só acrescentar 2 zeros, vai ficar 400.000. Este valor já está na unidade desejada, que é o centímetro. Então a resposta vai ser 400.000 centímetros. Ou seja, 4.000 metros corresponde a 400.000 centímetros. Vamos resolver outra questão. Eu trago aqui uma questão da seção Fixando Mais, está na página 88 e 89. A primeira questão diz o seguinte: o maratonista Vanderlei Cordeiro participa de maratonas de 42.000 metros. Quantos quilômetros ele percorre nessas maratonas? Bem, já estou percebendo que trata-se de metro, então é uma unidade de medida de comprimento. Novamente eu vou pegar a tabelinha das unidades padrão e eu quero transformar 42.000 metros em quilômetros. Opa, então eu vou andar aqui agora para o quilômetro. Então eu vou andar da direita para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, até chegar no quilômetro. Como eu estou andando para a esquerda, eu estou dividindo por 10, por 10, por 10. Então a mesma coisa de eu dividir por 1.000. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então basta que eu divida 42.000 metros, no caso 42.000 por 1.000. Por que por 1.000? Porque eu estou andando para a esquerda 3 casas. 10, 10, 10, 1.000. Então vou dividir por 1.000. Fácil, aqui eu posso apenas eliminar os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. 42 dividido por 1 dá 42. Então 42.000 metros corresponde a 42 quilômetros. Então o maratonista Vanderlei Cordeiro, quando disputa esse tipo de maratona, ele percorre uma distância de 42 quilômetros. Vai ser a alternativa B. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós estudamos as grandezas direta e inversamente proporcionais. Também realizamos transformações de unidade de medida e resolvemos alguns problemas. Continue fazendo os outros problemas que estão no seu material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Falou!